Olá, pessoal. Boa noite. Agora, eu nem sei que hora é, mas eu já sei que é bem mais de 11 horas da noite. Mas eu não podia deixar de gravar esse primeiro vídeo do ano de 2024. Porque para mim é um dos grandes feitos, assim, de a minha evolução, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto um monte de questões aí. Então, assim, para mim é muito, muito, muito importante esse primeiro vídeo em 2024, né? E assim, primeiro, já antes de tudo, quero pedir desculpa pelo barulho, mas se eu for esperar que não tenha esse barulho, é que o pessoal da rua é bem festeiro. Então eu vou gravar assim mesmo, peço que vocês ignorem, tá bom? O barulho lá fora, porque a gente vai compartilhar algumas coisinhas aqui importantes para o nosso início de 2024, tá bom? Vamos lá então? Bom, para quem é a primeira vez aqui, né, no canal, caiu aqui, né, de paraquedas, embora eu não acho que ninguém cai de paraquedas em canto nenhum. Se você me encontrou, é porque de alguma forma o meu conteúdo vai fazer bem para você ou para alguém que de repente através de você venha conhecer o conteúdo que eu compartilho aqui. Bom, o meu nome é Eliane, né? Aqui eu comecei esse canal na intenção de compartilhar algumas transformações que eu vivi a partir de algumas situações e que dentre elas, uma que foi assim bem visível, né, assim para qualquer um poder ver de longe mesmo, é a minha questão de que durante 14 anos eu tentava emagrecer e eu não conseguia. Fiz todos os tipos de tratamentos convencionais, dietas e tal, e eu não conseguia. E aí, a partir do momento que virou uma chave no meu cérebro, né, na minha mente, o que aconteceu? 5 meses eu perdi 30 quilos. E assim, sem remédio, sem sofrimento, sem nada. Eu comecei a compartilhar essas ideias, né, essas questões todas, transformação e tal. Só que o ano passado, a correria é muito grande, o trabalho, etc e tal, eu não consegui gravar da forma que eu gostaria. Esse ano vou tentar, né? Vou tentar não, eu vou fazer um formato mais diferente. Vou aproveitar o mês de janeiro, que eu tô de férias, para poder compartilhar, se não todos os dias, o máximo que eu puder na semana, sobre muitas coisas que na minha rotina modificou muito e não modificou só visivelmente, modificou em tudo, né? Em todos os sentidos na minha vida. Mas esse vídeo em específico eu quero compartilhar uma coisa que eu postei no Instagram. Não sei se todo mundo que tá aqui de repente me vendo me segue lá no Instagram, mas no Instagram também eu coloquei só uma postagem, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais esse assunto aqui com vocês hoje, né? Eu coloquei lá sobre 3 dicas, né? Que seria uma forma de nós entrarmos em 2024 mais leve. E essas 3 dicas que eu coloquei lá foi o que eu fiz aí desde 2019 e que começou a transformar minha vida em todos os sentidos. Então, assim, uma das dicas que eu dei lá, que eu falo, né, é deixar o peso morto para trás. Então, assim, acabou 2023, deixa o peso morto lá. E que peso morto seria esse, né? Tudo aquilo que não trouxe felicidade para você. Tudo aquilo que te amarrava, que te podava e que te deixava preso, estagnado. Então, todo peso morto pode ser muitas coisas, inclusive situações, ressentimentos, mágoas, que isso se traduz em sentimentos, né? Sentimentos ruins. Mas também pode ser, por exemplo, uma relação tóxica. E essa relação tóxica, inclusive eu vou falar sobre 2 coisas assim, que hoje foi uma das questões que eu consegui também vencer, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Assim, essa relação tóxica pode ser com pessoas, pode ser ambientes, pode ser coisas, inclusive, que é o que eu mais quero tratar nesse canal, a alimentação. Às vezes, a maioria de nós estamos sobrepeso, obesa e tal, por questões tóxicas que de alguma forma trouxe toxicidade para o nosso cérebro, mas também a gente tem uma relação tóxica com a alimentação, né? Então, a partir do momento que a gente entende essa questão,
a gente consegue transformar muita coisa, né? Então, já vou passar aqui para vocês uma coisa que eu já vinha fazendo, né? Mas eu tinha dificuldade com uma coisa e hoje foi uma das minhas metas para começar 2024 e eu consegui. E aí eu já vou falar para vocês o que que foi. Eu já vinha, né, num processo de tirar açúcar, né, da minha rotina diária. E eu já tinha conseguido, assim, para mim era fácil. Antes eu gostava muito de doce, chocolate. Então, desde 2023, início de 2023, eu fui tirando bastante. 2019 para cá eu vim diminuindo, mas em 2023 eu praticamente tirei açúcar de tudo. Então, por exemplo, o chá, que antes eu não tomava, eu não conseguia tomar sem açúcar, eu já tomava sem açúcar ano passado. Sucos, menos o de limão eu não conseguia, eu tomava só com açúcar também. Deixa eu ver o que mais. Vitaminas, dependendo da vitamina, né, da fruta que eu fizesse, por exemplo, uma vitamina de abacate. Eu colocava açúcar, não muito, mas colocava. Então, assim, eu já tinha diminuído bastante, mas eu ainda, em algumas coisas, não conseguia. Então, assim, no chá, por exemplo, ano passado eu já tomei chá o ano inteiro, sem açúcar nenhum. Os sucos eu tinha tirado de todos, menos o de limão. E outras coisas eu tinha diminuído. Aí, por exemplo, o café. Pra mim, o vilão de tudo era o café. O café eu já não tomo mesmo, assim, ele sozinho, né? Eu tomo sempre com leite, e isso já há anos, mas eu tomava com açúcar também. Então, o ano de 2023... Ai, gente, desculpa o barulho. Mas, assim, em 2023, o que eu fiz? Eu tirei também o açúcar do leite com café. Então, eu conseguia tomar. Mas, por exemplo, se eu fosse tomar um gole de café preto só, eu não conseguia tomar ele sem açúcar. E aí, pra mim, era difícil isso. E aí, o que aconteceu hoje? Eu coloquei isso como meta para 2024. E eu consegui. Hoje pela manhã, em vez de eu tomar café com leite, eu coloquei lá uma xícara de café, xícara mesmo, da pequenininha assim, né? A xícara que eu tenho aqui não é tão pequena, mas é mais ou menos desse tamanho. E eu coloquei 2 dedos de café e tomei sem açúcar, sem fazer careta, sem nada. Então, pra mim já foi, pra mim assim, uma das metas que eu já consegui bater. Porque se eu conseguir hoje, daqui pra frente eu consigo, né? A questão é conseguir a primeira vez. Depois da outra vez eu já tinha tentado, mas tomava um golinho não descia. E hoje eu consegui, então eu já tomei. Uma outra coisa que hoje eu fiz sem açúcar e tomei, né? Foi uma vitamina de abacate. E a minha filha mais nova gosta bastante. Aí de manhã, no café da manhã dela, eu perguntei se ela queria uma vitamina de abacate. Aí ela falou que queria, aí eu fiz, né? Aí eu coloquei abacate, uma banana, metade de um abacate, né? Não tão grande, e uma banana. Coloquei leite suficiente para mim e para ela. Só que o que eu fiz? Antes de eu colocar açúcar, eu tirei o meu copo de vitamina e depois coloquei um pouco de açúcar para ela. E eu tomei a vitamina de abacate, que eu também outras vezes já tinha tentado durante o ano passado e não consegui. Tomei mais um ganho, não precisei do açúcar e me senti bem no paladar. E a outra coisa que eu fiz, o suco de limão, né? O que eu sempre faço? Pela manhã eu já tinha o costume de tomar um copo, né? Ingerir um copo com água com meio limão. Até aí eu conseguia, porque meio limão no copo grande de água não fica tanto, né? Mas hoje o meu copo de limão pela manhã foi realmente um suco de limão. Eu coloquei água no copo, só que aí eu coloquei um limão inteiro. Em outras épocas, lá em 2023, a minha relação tóxica que ainda sobrou um pouquinho, né, em 2023, na alimentação, eu não conseguia fazer isso. E hoje tomei também o suco de limão sem açúcar. Então, quer dizer, hoje eu bati essa meta, então daqui pra frente eu já sei que eu não vou ter mais problema com isso. E o que eu quero dizer também com isso? Por que eu quis trazer isso para você? Que é uma das dicas também quando a gente precisa transformar algo que a gente trouxe durante muito tempo na nossa vida, né? Eu era totalmente, assim, uma viciada em doce, né? Então, quando eu entendi sobre essa questão da alimentação e o mal que ela me causava, e eu comecei a estudar bastante sobre isso, eu fui diminuindo aos poucos. E o fato de você ir diminuindo aos poucos, você vai acostumando, não é o seu paladar, é o seu cérebro. Açúcar vicia, açúcar traz para o nosso cérebro como que se fosse algo bom, algo prazeroso.
Então, tudo que dá essa sensação de prazer ao nosso cérebro, a tendência é que nós queiramos sempre mais e a gente tende a se afundar nisso, né? E a virar realmente um vício. E tem vícios que é até bom, por exemplo, vício da leitura, né? Isso aí eu amo, graças a Deus, sempre gostei. Então, para mim é um vício muito bom. Mas o vício do açúcar, por exemplo, não é. O açúcar é altamente inflamatório para o nosso corpo. Então, só que o nosso cérebro, quando é viciado em algo, ele gosta muito de algo, uma coisa que você vem fazendo todos os dias, não adianta você querer ir lá e tirar e falar, a partir de hoje eu não faço mais nada. Que esse é um dos problemas da dieta. Por isso que muitas pessoas começam a dieta e depois não conseguem mais dar continuidade. Porque a abstinência causa um sofrimento muito, muito, muito atenuante para o nosso cérebro. E aí a gente não consegue, chega uma hora que a gente não vence. Chega uma hora que, por exemplo, você vai numa festa, você não consegue negar um refrigerante, por exemplo. Que é algo que eu também já tinha diminuído muito em 2023. E a meta desse ano é 0 refrigerante. E eu tenho certeza que eu vou conseguir. Hoje, por exemplo, eu fui almoçar na casa da minha família, né, da minha tia, irmã da minha mãe, meus primos e tal. E lá tinha refrigerante à vontade. Não tomei. Então, assim, e nem lembrei, assim, tinha refrigerante assim, mas não veio nem no meu cérebro para tomar. Então, assim, quando a gente vai acostumando o nosso cérebro aos poucos, vai retirando dele aos pouquinhos, quando você resolve, fala assim, não, eu já fiquei tanto tempo sem que agora não vai fazer falta mais, você não sofre. Então é uma das dicas para 2024. Aquilo que você precisa tirar, que você sabe que é difícil, vai tirando aos pouquinhos, aos pouquinhos. E você vai ver que vai dar muito certo. Então, assim, uma das questões era essa, né? A relação tóxica com a comida. A outra questão é a relação tóxica com algumas pessoas. Às vezes você tem uma relação tóxica com alguém da sua família e tal, às vezes você não consegue sair totalmente, né, dessa relação de uma vez, mas há uma forma de você se programar, né, e aos pouquinhos também ir se retirando e dando limite a essa pessoa ou a esse ambiente, porque dependendo do ambiente é bom que você saia totalmente, mas se também é uma coisa que você estava muito acostumada com aquilo, da mesma forma que eu falei do açúcar, acontece também com as outras relações que a gente tem com tudo na vida. Então, a minha dica também para hoje, com relação a essa questão, vai saindo aos pouquinhos. Você percebeu que não está te fazendo bem? Vai se retirando. Você vai ver como isso vai te trazer muitos benefícios, né? Aí agora a segunda dica para que seu 2024 seja muito mais leve. A sua intimidade e reconhecimento da paternidade divina. Eu fui criada, né, no meio evangélico durante anos, mas eu fui criada numa visão muito religiosa. E essa visão muito religiosa me trouxe também alguns prejuízos na vida, né? A gente fica como que se colocado dentro de uma caixinha, tampada lá dentro, e aí você fica lá dentro daquela caixa e você não consegue perceber e nem compreender aquilo que realmente Deus tem e quer para você. Então, durante anos eu fiquei assim. Só que em 2014 eu comecei a ter essa libertação por conta de muitos questionamentos que eu fazia durante, na verdade, toda a minha vida, mas em 2014 também eu quebrei essa tábua, assim, essas amarras que me deixavam muito longe de Deus, apesar de pensar que eu era próxima. Porque na religiosidade, você tem uma visão de um Deus que ele é muito distante de você, de um Deus que chega até a ser carrasco, de um Deus que é uma superioridade acima de você, como de fato ele é, mas ele é soberano, mas ele não te trata como se você fosse inferior a ele. Mesmo porque uma das criações que ele mais dá valor é a criação do ser humano. Então não tem como ele te inferiorizar. E na religiosidade a gente é interpretado dessa forma. Então depois que eu aceitei,
né? Reconheci e assumi a paternidade divina sobre a minha vida, eu entendi que esse Deus, que antes parecia tão distante, ele está aqui agora, comigo, com você. Hoje de manhã foi até muito bonito, porque eu falei com Deus que eu queria ter, porque eu já comecei a ter essa intimidade com ele já faz um tempinho. Mas hoje eu falei, Pai, porque agora eu falo com Deus só chamando de Pai. E eu falo com ele da forma que eu vou falar aqui com você agora. Eu falei com Deus assim hoje pela manhã, Pai, hoje é o nosso primeiro dia dos 2024 juntos. E eu quero ter mais intimidade ainda da que eu venho tendo contigo nos últimos tempos. Deita aqui comigo. Hoje eu não vou levantar para falar com o Senhor. Eu quero que o Senhor deite comigo e eu quero falar contigo próximo. E aí eu fechei os meus olhos e senti a presença do meu Pai divino aqui do meu lado. E aí eu falei tudo com ele pela manhã. Agradeci por todas as bênçãos que eu recebi o ano passado, foram muitas. E eu me emociono porque antes eu nunca iria pedir isso. Eu achava que eu teria que ajoelhar, implorar, tô até com a voz embargada, implorar por uma atenção dele. Eu achava que se eu não falasse com ele somente ajoelhada, que ele não me ouviria. Que para eu ter a atenção dele, precisava ser me humilhando o tempo inteiro. E não é assim. Quando você reconhece a paternidade divina sobre a sua vida, você pode pedir, Pai, senta aqui comigo agora, eu preciso falar com o Senhor. Pai, hoje eu não estou conseguindo levantar. Deita aqui para eu colocar minha cabeça no seu colo. Busque essa intimidade com o seu Pai divino, mas antes você precisa aceitar essa paternidade. E depois que você aceitar, reconheça ela na sua vida. E depois assuma. Assuma a paternidade divina sobre você. Você vai ver como isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida, porque na minha tem feito assim maravilhas. E eu vou te contar uma coisa. Quando eu comecei esse canal aqui, é claro que eu tenho muitas pretensões no sentido de alcançar muitas pessoas, eu quero que toda essa transformação que eu vivi chegue a muitas pessoas, porque tem a ver com estresse, tem a ver com ansiedade, depressão. Eu não cheguei a vivenciar na pele a depressão mesmo, mas eu vivi muitas situações de estresse muito exacerbado e quase que talvez eu não estaria aqui conversando com você, porque era esse o rumo que a minha vida tendia em 2019, né? Por conta de um estresse que nem eu sabia que eu estava assim, sob uma pressão tão grande de estresse. E o que eu quero passar para você nesse sentido? Ontem eu abri acho que eu comecei esse canal, se não me engano, acho que em abril, maio, não me recordo bem, mas faz tempo. E até ontem eu tinha 24 inscritos nesse canal. E aí, ontem, um dos meus pedidos, quando eu estava passando, né, de 24 para hoje, do dia 31 de 23 para 1 de 24, um dos meus pedidos foi, Pai, abençoa para que o meu canal possa alcançar mais pessoas que realmente precisam de ouvir essa minha experiência que eu tenho tido contigo e tudo que eu tenho conseguido alcançar depois dessa minha transformação. E aí, para mim foi lindo, porque eu tinha conseguido 2 inscritos até meia-noite e pouco. Aí eu estava com 24 inscritos, quando foi mais ou menos meia-noite e pouquinho, eu olhei, eu estava com 26 inscritos. Depois eu fiz aqui um churrasquinho, eu e minhas filhas só, e mais
a nora e tal. Aí elas desceram, a gente foi descansar, dormir. Quando foi 2 horas da manhã, me deu vontade de olhar de novo, porque apareceu uma notificação e eu fui olhar de novo. Na hora, eu levei um susto. De 26 foi para 35, 9, rápido. Aí você vai falar, mas só 9? Não, porque durante muitos meses eu fiquei parada lá, estagnada no 24. E do nada foi para 35. E aí, quando eu acordei hoje pela manhã, eu fui olhar de novo. E aí, só que aí antes, né, de fazer isso, eu faço o meu devocional, que é uma prática também, com o tempo eu vou passar para vocês também a diferença que isso tem feito. E no meu devocional, quando eu pedi pro meu pai deitar aqui junto comigo, que é o mesmo pai seu também, é só você reconhecer isso, eu falei com ele isso. Eu falei, pai, eu queria tanto alcançar logo 50 inscritos, porque tem algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, mas nos vídeos é um pouco mais difícil. Então eu quero sim fazer uma live tipo de 1 hora para as pessoas que realmente têm interesse em entender mais esse processo da transformação, psicologicamente, como a gente trabalha isso e tal. Uma live é mais interessante. Só que para eu conseguir fazer esse vídeo ao vivo, né, essa transmissão ao vivo, eu tenho que ter pelo menos 50 inscritos. Senão não abre essa permissão para mim no YouTube. E aí, eu terminei de falar, né, com meu pai aqui, coloquei todos os meus desejos, todas as minhas necessidades, todos os meus sonhos que eu quero alcançar. Coloquei minha família na mão dele e falei sobre tudo. E aí eu falei sobre isso com ele, né? Pai, eu tenho tanta vontade de abranger mais pessoas, fazer a live para poder explicar mais detalhadamente essa questão da minha transformação e esses impactos psicológicos para poder ajudar mais pessoas. E eu preciso pelo menos 50 inscritos, né? E aí, quando terminou tudo, fiz tudo que tinha que fazer, terminei meu devocional, falei com Deus, li minha Bíblia, fiz as coisas que eu sempre faço pela manhã. E aí, antes de eu ir cuidar das outras coisas pessoais, eu abri meu YouTube de novo. E aí, 44 inscritos. Ou seja, de ontem para hoje já foram 20 inscritos. Ou seja, uma coisa que eu demorei mais de 6 meses para conseguir, em 24 horas eu consegui. Mas não foi eu. Foi Deus que fez, o meu pai, ele fez alcançar mais pessoas rápido assim. Porque eu não sei de onde saiu, só tem uma pessoa que eu sei de onde saiu a inscrição. Porque nós conversamos e aí nós compartilhamos o nosso canal, mas foi só eu e ela, assim. Então, depois, assim, foi um boom, rápido. Então, assim, 20 pessoas em menos de 24 horas. Eu fiquei, assim, maravilhada com mais essa bênção que Deus me deu, né? Então essa intimidade com o nosso Pai vai fazer você alcançar muita coisa, pode ter certeza. E quando vierem as dificuldades, você vai ver que você tem a segurança de ter um Pai que rege todas as coisas. E aí você vai conseguir viver mais leve, mesmo tendo as dificuldades. E aí a terceira coisa que eu quero compartilhar com você é transforme os seus problemas, mude. Em vez de pensar neles como problemas, pensa nele como desafios. Os desafios, eles vêm para nos ajudar a crescer, nos ajudar a evoluir. Já os problemas, eles vêm para tentar nos destruir. Então mude essa chavinha aí também. Quando você estiver passando por alguma dificuldade, nunca mais use a expressão problema. Use a expressão eu estou sendo desafiada. O que eu preciso aprender aqui com esse desafio para passar para o próximo nível? Você vai ver também que isso vai transformar as suas rotinas e também os problemas, né, que seria problemas antes, agora serão desafios, vai ficar muito mais fácil de você transpor essas questões aí e você vai ver que você vai evoluir. E isso eu aprendi já faz bastante tempo. Eu li a Bíblia e não entendi a Bíblia de jeito nenhum, né? Então eu comecei a pedir a Deus entendimento. E aí, uma das primeiras coisas que eu entendi foi a passagem lá quando Israel sai do Egito e ele fica, né, transitando lá pelo deserto durante 40 anos.
sendo que não precisava desse tempo todo, né? 10% do tempo eles teriam já conseguido sair disso, né? E aí, o que que acontece? 10% não, né? Acho que dá 1%, que é 40 dias no máximo, né? Que os historiadores fazem aí o cálculo, geográficos e tal. Então, assim, por que que eles permaneceram esse tempo todo lá? Porque eles, durante o percurso, não tinha como dizer que eles não estariam sendo desafiados. Eles passariam por dificuldades porque eles estavam muito tempo presos numa caixinha também. Então eles eram escravos. Eles não sabiam nem como se virar sozinhos, porque a mente deles estava presa à escravidão. Então é óbvio que nessa transição, embora eles quisessem muito serem libertos, mas eles não estavam preparados para isso. Só que em vez de eles irem buscar a paternidade, a orientação do pai, eles ficavam na murmuração. E quando a gente está na murmuração, a gente não sai do lugar. A gente não sai do lugar, sabe por quê? Porque enquanto a gente murmura, reclama, o nosso cérebro não busca por solução. Ele fica ali, ó, na estagnação. É como se ficasse pareado só na dificuldade. Não consegue olhar por cima daquilo. E aí, por conta disso, eles ficaram no deserto. Então, o que que eu aprendi com essa passagem? Já faz tempo, já mais de 14 anos mais ou menos que eu entendi isso. Eu comecei a, em vez de, quando eu estava passando por alguma dificuldade, eu falava com Deus assim, o que que eu preciso aprender com isso? Em vez de eu perguntar por que eu estava passando por aquilo, porque aí o porquê entra como vitimização, eu comecei a buscar para quê? Para que eu estava passando por aquilo? Porque para que te leva a entender que tem um motivo para você passar por aquilo. E o motivo é fazer você aprender alguma coisa, te ensinar alguma coisa. Então, a partir do momento que você está naquilo e você entende isso e você pede para que seus olhos sejam abertos e você aprenda mais rápido, rapidinho você sai dali. Você aprendeu, pronto, pulou para o próximo nível, né? Então, é mais uma dica que depois que eu também entendi, é óbvio, eu choro, às vezes acontece uma coisa, acontece outra, na hora vem aquela pressão, aí a nossa mente humana, ela já nos traz assim como se fosse, né, o fim do mundo, não sei o quê, mas depois que eu virei essa chave, aí vem o baque da emoção ruim, aí na hora até vem aquele baque, eu tomo aquele choque, mas logo minha mente já modifica, e aí eu já faço a seguinte oração: Pai, para que estou passando por isso? O que que o Senhor quer me ensinar? Para que eu saia logo desse deserto. Então, é essas 3 coisas que eu queria passar para vocês, né? Para que 2024 seja um ano muito, muito mais leve. Mas, além dessas questões, eu quero passar para vocês também muitas outras relacionadas à alimentação mesmo, muitas coisas que eu descobri que tem feito uma diferença tão grande na minha vida, de saúde, de um monte de coisa. Essa questão também da espiritualidade em detrimento da religiosidade, quando eu deixei a religiosidade para trás e entendi e foquei na espiritualidade, como a minha vida mudou. Então, assim, é um leque de coisas que aos poucos tem transformado minha vida e é isso que eu quero compartilhar com você. E agora em janeiro eu prometo que eu vou me esforçar, tanto que, ó, hora que é, né? Porque eu tive muitos compromissos durante o dia, mas eu falei que 2024, o primeiro dia, não passaria sem um vídeo. Um vídeo de agradecimento a Deus, ao meu lindo Pai, por todas as bênçãos que Ele me deu. Um vídeo também de agradecimento a você que já está inscrito comigo desde o comecinho. Um vídeo também em agradecimento a vocês que se inscreveram ontem, que se inscreveram hoje de manhã. Com certeza o nosso Pai te alcançou. E se Ele te alcançou é porque nós vamos nos dar nas mãos e nós vamos ajudar uns aos outros. E nós vamos fazer aqui uma corrente de bênçãos para todas as pessoas que alcançarem esse canal. Esse canal não é da Eliane, esse canal é Viva Leve, para que todos que chegarem aqui possam alcançar o mesmo entendimento que eu alcancei.
E é claro que eu ainda estou aprendendo muito, mas conforme eu for aprendendo, eu vou trazendo para vocês também, tá bom? Então deixa aqui a minha gratidão e espero poder contar com você. E se você conhecer mais pessoas que você queira compartilhar, que você acha que vai ser importante para ela, porque a gente vai falar muito sobre saúde, saúde em todos os sentidos. Não sou médica não, mas de muita coisa eu já entendo, principalmente de saúde emocional, que foi o que me libertou. E quando a saúde emocional eu entendi e comecei a estudar bastante sobre ela, tem muita coisa para compartilhar, não dá tempo de falar aqui, mas assim, foi através dela que inclusive eu cheguei à espiritualidade da forma que eu entendo hoje e recebi a paternidade do nosso Pai, tá bom? Uma linda noite para você, um bom descanso se você está assistindo agora, se você vai estar assistindo de dia, um lindo dia, se é começo de semana para você, que você chegou nesse vídeo, não sei que dia que é, né? Hoje é 1º de janeiro de 2024, mas seja lá o dia que você chegar aqui, eu desejo que as bênçãos do nosso Pai sejam constantes sobre a sua vida e que você consiga alcançar a vida leve, a vida que o Pai nos prometeu e que depois, apesar de todo o erro humano, Ele mandou Jesus para fazer essa ponte entre nós e Ele novamente e fazer que através de Jesus a gente pudesse ter uma vida leve. Então é isso que eu desejo para você, um 2024 maravilhoso, um 2024 cheio de bênçãos e vamos juntos alcançar a vida leve e cada dia melhorar ainda mais ela, tá bom? E eu quero contar mais uma coisa rapidinho. Não sei se você viu lá no Instagram, né? Há anos que eu quero voltar a correr, mas um monte de coisa acontece e tal, e acaba ficando, né? Então, assim, tem mais de 18 anos que eu não corria, né? E hoje eu também tinha colocado uma meta, que dia 1º de janeiro eu ia voltar a correr. Foi difícil, né? Porque embora eu já faça algumas coisas, né? Voltei a me exercitar um pouco mais e tal, já desde 2020 mais ou menos, 2019, mas eu peguei no tranco em 2020 e eu fazia bastante coisa, mas correr mesmo eu não tinha corrido nunca mais. Mas eu precisava de um pouquinho mais de condição para voltar a correr, condição física, né? E aí hoje eu me aventurei nisso e foi mais uma meta que eu alcancei. Então eu quero ser grata aqui a Deus também, ao nosso Pai, por ter me permitido alcançar mais essa meta no dia de hoje. E eu vou compartilhando com vocês aqui, nas metas lá no Insta. E eu quero convidar você também a me seguir lá no Insta, @vivaleve0823, que lá eu lancei um desafio hoje. Eu fiz um desafio ano passado, rapidinho, assim, acho que de 15 dias, se não me engano, 15 dias de gratidão. Mas esse ano eu lancei hoje o desafio 366 dias de gratidão. E eu vou ficar muito feliz se você compartilhar comigo o que você tem para agradecer todos os dias ao nosso Pai, tá bom? Fica com Deus, uma ótima noite para você, de descanso e que a sua vida seja sempre e cada dia mais leve. Um beijo.